Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou, divina vontade reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dá-me um gole da divina vontade para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que farei durante este dia. Livro do Céu, volume 2, capítulo 43, 25 de junho de 1899. Continua no mesmo e Jesus fala da fé. Esta manhã, Jesus continua a fazer-se ver de vez em quando, participando-me um pouco de seus sofrimentos e às vezes via o confessor com ele. E como ele me havia dito que rezasse por certas necessidades suas, vendo-o juntamente com nosso Senhor, comecei a rezar a Jesus para que lhe concedesse o que ele queria. Enquanto eu lhe rogava, Jesus, toda bondade, se dirigiu ao confessor e lhe disse: Quero que a fé te inunde por toda parte, como aquelas barcas que são inundadas pelas águas do mar. E como a fé sou eu mesmo, sendo inundado por mim, que tudo possuo, posso e dou livremente a quem em mim confia, sem que tu penses no que virá, e ao quando e como, e o que farás. Eu mesmo, segundo as tuas necessidades, me prestarei a socorrer-te. Depois ele adicionou: Se te exercitares nesta fé, quase nadando nela, em recompensa te infundirei no coração 3 alegrias espirituais. A primeira, que penetrarás as coisas de Deus com clareza e ao fazer coisas santas, te sentirás inundado por uma alegria, por um gozo tal que te sentirás como empapado. E esta é a unção da minha graça. A segunda é um aborrecimento das coisas terrenas, e sentirás em teu coração alegria pelas coisas celestiais. A terceira é um desapego total de tudo, e onde antes sentia inclinação, sentirá um incômodo, como há tempos o estou infundindo em seu coração, e você já o está experimentando. E por isso, teu coração será inundado pela alegria que gozam as almas totalmente desapegadas, que têm seu coração tão inundado de meu amor, que das coisas que as rodeiam externamente não recebem nenhuma impressão. Ah, Jesus misericordioso, amoroso Deus, concede a cada um de nós essas 3 maravilhosas graças que o Senhor disse que daria, e com certeza, à medida da disposição do confessor, o Senhor deve ter derramado sobre ele. Nisso que a Luísa pede, intercede ali pelas necessidades do confessor. E ele vem falando dessa realidade da fé, do acreditar, que precisa ser de forma abrangente, de uma forma que inunde, como uma barca no mar que vai afundando e vai sendo inundada de água. Que a nossa alma realmente seja essa barca que adentra mar adentro sem medo do que está por vir, mas que vai se deixando inundar pelo mar, que é o Senhor mesmo. O Senhor fala que essas águas
que essas águas que são ali representam essa fé, que é o Senhor mesmo, que é o Senhor que é a própria fé, e que o Senhor mesmo nos tome por completo, tome a mim, tome a todos aquelas pessoas que desejarem estar imersos nessa fé, nessa compreensão, nesse abandono de tudo e de todos para realmente ser junto contigo, tudo aquilo que o Senhor quiser. E quanto que é importante, Senhor, ir compreendendo essas revelações que o Senhor vai fazendo. E aqui, mais uma vez, o Senhor vem relembrando, ao relembrar lá para Luísa essas verdades, o Senhor está relembrando a cada um de nós, está relembrando a mim da importância dessa fé, de ser inundada por ela, de ser inundada pelo Senhor, que és o possuidor de todas as realidades, que é o possuidor de todas as graças, o possuidor de todo bem, e que o Senhor tem o poder, e é só o Senhor que tem o poder de dar livremente a quem confia em Ti. Mas o que importa aqui compreender? Que o Senhor tem o poder e é livre para dar a quem o Senhor quiser. Mas esse quem o Senhor quer também está relacionado com a criatura que está aberta para receber, porque o Senhor fala que a quem em mim confia. Então, à medida que a gente vai confiando, o Senhor vai dando, o Senhor vai depositando, o Senhor vai liberando os bens, as graças que são necessárias para nós e para que através de nós outras almas também sejam alcançadas. Então somos esses instrumentos, assim como esse confessor deve ter sido um instrumento nas suas mãos de alcançar outras almas pela correspondência, pela vida que ele viveu com o Senhor, pôde alcançar tantas outras almas. Assim é o desejo do meu coração que o Senhor também se sirva da minha humanidade para isso. Mas o quanto que é necessário é essa confiança. Então, está dependendo também, não é só o poder de Deus, mas é também a confiança que eu preciso ter, que nós precisamos ter, de que é o Senhor quem vai fazer, mas confiar nessa verdade. Confiar que o Senhor vai socorrer, assim como socorreu o confessor, iria, né? Aqui o Senhor faz essa promessa de socorrer as necessidades. Ele fala, segundo as tuas necessidades, me prestarei a socorrer-te. Então, o Senhor não vai dar aquilo que não é necessário para a alma, Ele dá aquilo que é necessário para a alma, aquilo que a alma precisa. E à medida dessa correspondência, dessa confiança, mas que exige que ele continua, depois adicionou, se te exercitares nesta fé, exige um trabalho, exige um empenho da alma, é esse exercício contínuo, diário de desapego e de confiança, desapego e confiança, não é algo mágico, como muitas vezes a gente até deseja que seja. Ah, Senhor, eu preciso da tua graça, eu preciso das tuas bênçãos, eu quero confiar. Mas é simplesmente só ter o desejo e achar que as coisas vão acontecer de forma automática, de forma mágica, e não é assim que o Senhor trabalha. O Senhor trabalha dentro do trabalho que a alma também vai fazendo. Então, esse exercitar-se é esse contínuo dar-se, esse contínuo confiar, esse contínuo sim, esse contínuo fiat que nós, criaturas, vamos dando para o Senhor. E todos os dias, porque cada dia é um novo dia. Então, hoje, nós temos cada novo dia é uma nova oportunidade que o Senhor nos dá. Então, é nesse dia, um novo dia, uma nova oportunidade, um novo tempo, hoje, agora. O dia que foi ontem já foi, não tem mais remédio. Na humanidade não tem mais remédio, mas claro que na eternidade tudo é possível e o poder está nas tuas mãos. Mas agora, nesse momento, é o momento que eu tenho para dizer mais uma vez: sim, eu confio no Senhor.
Sim, eu quero, sim, eu desejo viver essa vida, eu desejo me abandonar, eu desejo ser totalmente inundada, não só circundada, mas inundada pela fé, pelo Senhor mesmo, pela tua graça. E essas alegrias que ele fala, iria infundir nele três alegrias espirituais. Não são, e aqui é importante a gente atentar que ele não fala de alegrias temporais, de alegrias humanas, de alegrias materiais, de alegrias desse mundo, de alegrias desse plano. São alegrias dentro da alma do confessor. São alegrias espirituais. E olha que alegria, as três alegrias são assim, não dá nem para falar qual que é a alegria maior. Eu até vejo assim que essas três alegrias elas estão dentro de uma concorrência de, de, de tamanho, de importância. Não tem aquela que é maior ou aquela que é menor. Ele só faz aqui, só enumera a primeira, a segunda, a terceira, mas elas estão na mesma estatura, no mesmo grau de importância. Então, essa primeira alegria aqui, que a alma é penetrada por coisas de Deus, com clareza, e ao fazer as coisas santas, sentir-se inundada por uma alegria, por um gozo tal que te sentirás como empapado. Então, ser inundado de uma alegria que não é uma alegria material, não é uma alegria humana, é uma alegria espiritual. Ser empapado, ser ali que nem uma esponja toda encharcada, toda cheia, toda preenchida dessa alegria sobrenatural, de compreender com clareza as realidades de Deus. Será penetrado de coisas de Deus. Então essa alegria de ir conhecendo Deus, de ir conhecendo o que Ele pensa, o que Ele está fazendo, o que Ele pretende, o seu plano, o seu projeto, como Ele está executando isso com clareza. Então, olha que alegria, e compreendendo o que Deus está fazendo. E à medida que vamos fazendo as coisas santas, as coisas retas, as coisas dele mesmo, então, ir compreendendo que Deus, quem é Deus e o que Deus está fazendo, e ir correspondendo, fazendo estas coisas dentro da nossa limitação, sim, mas ir fazendo essas coisas, porque fazer coisas santas é fazer coisas de Deus. E ir sentindo essa alegria interior, sendo inundado por essa alegria interior, de ir compreendendo o fazer de Deus na nossa vida, ir compreendendo o movimento de Deus na nossa vida, com clareza. Então, que alegria é isso para nossa alma? Ir compreendendo com clareza, não ficar na dúvida, não ficar na escuridão de, ai, será que o que eu estou fazendo é o que Deus quer? É de Deus? É isso mesmo que Deus quer? É isso que Deus está querendo de mim nesse momento? É essa correspondência que o Senhor quer de mim? Não, mas se alegrar por ter a clareza de realmente estar fazendo o que Deus quer, estar fazendo esse trabalho de Deus, fazendo as coisas de Deus. Nossa, é maravilhoso isso, pensar nessa realidade, de ter essa alegria de compreender que o trabalho que está sendo realizado é um trabalho dele mesmo. A segunda alegria é ter o aborrecimento das coisas terrenas e só sentir alegria pelas coisas celestiais. Então, isso é um desejo profundo que vai brotando na nossa alma de desapegar-se, assim, de sentir realmente aborrecimento, de sentir aquela. De sentir a insipidade, assim, de não ter gosto, não achar graça, não achar nada de bom, nada de agradável, nada de atraente nas coisas do mundo, nas coisas terrenas, mas sim somente nas coisas celestiais, nas coisas de Deus.
Então, esse é um desejo realmente do nosso coração, à medida que a gente vai conhecendo, desejando ter esse aborrecimento que é tão necessário, porque o desapego das coisas desse mundo não é fácil, é um exercício também. Mas chegar a um patamar de receber essa graça, receber essa alegria de ser atendido nisso, de se aborrecer com tudo que é da terra. Aí eu vou contar uma experiência. Sábado, eu acompanhei meu esposo numa janta dos amigos dele. Meu esposo tem um grupo de amigos, né? Falar em amigos entre aspas, mas de certa forma não deixa de ser. São companheiros da época que eles serviram o exército. Então, o ano que vem vai fazer 40 anos. 40 anos que esse grupo, que eles serviram o exército. Na época, né? Todos ali com 18 anos. Então, no pelotão deles ali, eles acabaram que criaram, mesmo que foi por pouco tempo, ele falou que serviu 10 meses e uns dias lá, mas eles criaram laços. E depois cada um saiu do exército, cada um vai para um lado, vai para o outro. Mas agora, depois que nós voltamos para o Paraná, e aí foi retomando alguns contatos. E aí, um contato com o outro tinha contato do outro, e assim foi, e eles reuniram praticamente quase todos da equipe deles, do pelotão deles, e foram se comunicando, e assim, volta e meia eles se reúnem, fazem janta, fazem churrasco. Só que ele sempre vai, e eu nunca fui nesses eventos. E tem alguns que são aqui, a maioria aqui da região, aqui de Cascavel e da região, mas tem uns que é de fora, de outros estados até, mas a maioria é daqui de perto. E aí eu nunca gostei de ir, assim, nunca quis ir, nunca me senti com vontade de ir. E aí não estava também no sábado. Ele só falou, vou numa janta, posso, né? Ele fala, pode. Eu falo, não precisa me pedir nada, né? Antigamente eu ficava aborrecida quando ele queria sair para as coisas. Até mesmo o futebol me aborreceu. Hoje em dia, graças a Deus, estou me desapegando muito disso. E de sair mesmo, dele sair, eu tenho desapegado, vou me desapegando. E eu falei, mas tranquilo, né? Mas ele fala assim porque às vezes precisa de alguma coisa, ou eu às vezes tenho alguma coisa para fazer, então a gente precisa também ter essa comunicação por causa, principalmente porque a gente tem um filho que precisa dos nossos cuidados, e a gente não pode simplesmente ignorar isso. Então também por causa disso a gente precisa ter essa comunicação. E aí ele tinha perguntado se eu tinha algum compromisso para sábado, eu falei que não, eu falei, então eu vou na janta com os meninos. Aí, tá, tudo bem. E aí depois o meu padrasto, à tarde, ele ia emprestar o carro para ele ir. Ele falou, por que que você não vai? Vai, e sai. E ficou no meu ouvido para poder eu ir. E eu falei, não, não vou não, não quero ir, não vou, não vou, não vou. E aí depois eu fiquei pensando, Senhor, eu falando, eu não quero ir, realmente, eu não quero ir. Mas eu falei, Senhor, assim, eu preciso estar aberta para que eu esteja naquilo que mais dá glória para o Senhor. E eu falei assim, eu quero querer ir, eu não quero, mas o meu esposo, ele tinha me chamado, né? Mas ele quase que nem me chama, porque quase sempre eu digo que não. Então, na maioria das vezes eu digo que não, então quando ele vai para essas coisas, ele já nem me chama, porque ele já sabe que a resposta vai ser não. E aí eu falei, nossa, eu preciso também mudar de postura em relação a isso, porque eu não vou estar indo com qualquer pessoa, eu vou estar acompanhando meu esposo. Aí eu perguntei para ele, vai ter outras mulheres lá ou só vai ser os homens? Porque tem hora que eles fazem reunião só com os homens, mas tem vezes que eles fazem jantar, essas coisas, e alguns levam, não é todos, mas alguns levam as esposas. Eu falei, vai ter assim, vai ter lá a esposa não sei quem, não sei quem, não sei quem, a maioria eu não conheço, um ou outro que eu conheço só. Aí eu falei, então você vai ter outras mulheres, então eu vou. Mas se fosse só para mim ir sozinha com a mulher, não vou ficar lá no meio de um monte de homem. Aí eu resolvi ir. Aí minha filha ficou para cuidar do Vinícius, e eu falei, então eu vou. E aí a gente foi, mas assim, é um ambiente descontraído, é um ambiente de pessoas assim bem íntimo assim, né? Porque eles tem bastante intimidade entre eles.
Mas é um ambiente de bebedeira, assim, de bebem, mas assim, são pessoas, são gente boa, né? É gente boa, mas é muito desregrado, assim, sabe, desordenado. Muitos deles bebem além da conta, mas claro, assim, não teve nada de tão fora da casinha, mas e aí eu fiquei assim quase o tempo todo observando aquilo, sabe? Eu ficava observando e eu fiquei orando assim comigo e falei, Senhor, que a sua vontade esteja em mim, esteja reinando em mim, que eu esteja aqui, o Senhor esteja em mim, que eu não esteja aqui uma pessoa a mais nesse grupo todo que está aqui, mas que aqui eu seja também, né, nem que seja só na observação, nem que seja só olhando e assim, sem buscar fazer julgamento, assim, sabe? Eu fui me esvaziando de julgamento e só estando ali, sabe? Só estando ali, naquele lugar, com aquelas pessoas, olhando ali, né, as conversas, escutando algumas conversas. E eu falei, nossa, mas assim, eu não queria estar naquele lugar, mas eu falei assim, a divina vontade às vezes ela quer nos levar a lugares. Mas esse aborrecimento, quando falou aqui do aborrecimento, aí eu lembrei disso, né? Porque assim, é um lugar que eu não queria estar, sabe? Não queria estar lá junto, não queria estar. E aí, não, eu conversei com um ou com o outro, mas assim, eu sou mais quieta, mais tímida na minha. E aí eu conversei com uma ou com outra mulher, depois, assim, mais pro final que eu, né, peguei uma conversa um pouco mais com a outra das mulheres lá, que eu já tinha conversado com ela uma outra vez. Mas assim, mas a gente não, é um ambiente que a gente não está à vontade, não, parece que não é o nosso lugar ali. A gente se sente fora da caixa, se sente fora do quadrado, sabe? É um ambiente assim que a gente já se auto-exclui porque não atrai, sabe? Não atrai, não traz aquela alegria para o nosso coração. Pelo contrário, sabe? Dá aquela sensação, ah, Senhor, se fosse um ambiente onde as pessoas tivessem um pouco mais de moderação. Claro, é um ambiente, né, que eles descontraem, que eles se alegram, que eles se divertem, mas assim, que pudesse ter um pouquinho mais de moderação na parte né, de beber, na parte até mesmo das falas, tem muitos que falam, assim, sabe, sem papas na língua, um monte de coisa. Mas tudo bem, né? Eu estava lá. E então é isso, é esse aborrecimento, né? Que é uma alegria que ele ia dar para o confessor, dele se aborrecer, né? Não ver atração nenhuma nas coisas da terra, mas só em coisas do céu. E aí a terceira alegria é um desapego total de tudo, e onde antes sentia inclinação, sentirá um incômodo. Então também essa realidade, sabe? Que antes eu gostava, mais lá atrás, somente na época que eu era solteira, depois que começou a vir os filhos já não. Mas quando na época que eu era solteira, eu gostava de estar assim, sabe, nesses ambientes de beber um pouco, claro que não passava da conta, mas de estar ali naquela conversação, naquele converseiro, muitas vezes conversa inútil, mas ali naquele ambiente, aquela alegria da terra, sabe? Aquela alegria das coisas do chão aqui, as coisas humanas. E agora, sabe, vai dando aquele desapego. Então, de certa forma, é um trabalho que o Senhor vem fazendo na minha alma também, de desapegando dessas coisas, de não ter essa inclinação, não sentir essa inclinação. Então, eu fui, mas era assim, eu fui assim, né, para acompanhar meu esposo, tudo, mas não tinha aquele desejo de estar misturada, de me envolver, de estar envolvida junto com aquilo tudo, sabe? Mas ter aquele incômodo, e assim, me senti incomodada porque era um local que não, que não me pertencia mais, sabe? Aquela coisa, sabe? Isso não me pertence mais, isso não é mais para mim. Então é essa sensação que a gente tem quando está nessa inserido nessas realidades. E aí até assim, falei, eu vou fazer isso mais vezes, porque eu vou acompanhá-lo mais vezes, porque né, eu estou casada, né? Tenho, então, de certa forma, é aquela realidade da gente estar ali, mas não estar, né? O nosso corpo está ali, a gente está vendo, está escutando, mas o nosso coração, o nosso interior está ali junto com Deus, sabe?
Então, isso é bom também como um exercício da gente estar no mundo, mas não ser do mundo, estar no ambiente, mas não pertencer àquele ambiente, não ser daquele ambiente, não se conformar com aquele ambiente, mas a nossa alma estar em Deus, envolvida em Deus. E isso também faz com que ao momento que o Senhor está conosco, está em nós, Ele pode fluir através de nós, seja numa palavra, seja num olhar, seja num gesto, para que uma alma seja alcançada. Então, assim, pretensão disso? Não, mas a gente se deixa, a gente fica ali vazio para que o Senhor opere através de nós. Então, isso também eu vejo que é importante, esse esvaziamento, não querer se expor para estar até mesmo se expondo ao perigo de cair numa tentação, no pecado, mas ter a intenção de estar vazia, de estar disponível para a ação de Deus, para aquilo que Ele quiser, se Ele quiser. Se Ele não quiser também, sem problema nenhum. A gente não cria expectativa, então eu vou lá e aí eu vou começar a conversar, vou começar a falar de Deus. Não, a gente vai vazio para o lugar. Então foi isso que eu busquei também fazer, sabe? De fazer esse esvaziamento, de estar lá, observar e estar disponível, aberto para aquilo que o Senhor quisesse fazer. Então é isso também, é esse sentir essa realidade do desapego e de não terem a inclinação, mas ao contrário, ter incômodo, sentir esse incômodo das coisas do mundo, do tempo. Então, de certa forma, são alegrias que o Senhor vai nos concedendo aos gole. Então, até mesmo dá para perceber que essas três alegrias que o Senhor diz que ia conceder para o confessor, ele vai nos concedendo, mas ele não dá de uma vez, aos poucos, ele vai trabalhando. Então, à medida da nossa correspondência, da nossa disponibilidade, ele vai permitindo também que a gente vai experimentando. Então, a gente experimenta uma alegria aqui, uma experimenta espiritual, né? Uma alegria espiritual aqui, outra ali, e aí ele vai abrindo mais, aí ele vai dando uma gotinha a mais, vai dando um golinho a mais, e vai acrescentando mais, e vai abrindo mais, vai liberando mais, porque o poder é dele mesmo. O tempo é dele, o poder é dele, o fazer é dele. E a gente fica, como a Aline sempre fala, né? Estar vazio, estar ali disponível, estar ali à disposição de Deus para Ele operar o que Ele quiser, no momento que Ele quiser. Então, a gente entender isso é importantíssimo para nós compreendermos que é nesse vazio que Ele vai trabalhando, é nessa disposição que a gente vai se colocando, se apresentando para Ele operar. Isso é fora do comum, isso é extraordinário, isso é espiritual, transcende aquilo que a gente possa compreender, que a gente possa até verbalizar. Mas é um trabalho de Deus e Ele vai realizando, aos poucos, sim, mas vai realizando, não deixa de realizar. E aí, à medida que a gente corresponde, quanto mais a gente corresponde, mais Ele vai fazer, mais Ele vai realizar, mais Ele vai dispor. Amém, Fiat.